Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer a todos que Deus possa nos conceder um bom momento de reflexão. Este é o nosso segundo vídeo, no qual nós estamos com o intuito de falarmos um pouco, brevemente, sobre um documento que rege a nossa Assembleia de Deus, o nosso Cremos, também conhecido como Declaração de Fé. E no capítulo de número 1, nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras, como os irmãos bem podem ver. Olha, na segunda carta que Paulo escreveu ao pastor Timóteo, capítulo 3, o verso 16, ele nos deixa a seguinte declaração: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Com isso, esse versículo ele significa que toda a Escritura ela foi inspirada ou soprada por Deus, que distingue de qualquer outra literatura, e isso manifestando assim o seu caráter sui generis. Por que a nossa Bíblia ela é diferente das demais literaturas seculares, até religiosas, que nós temos? Porque aqui foi o próprio Deus que suspirou. A palavra inspiração quer dizer sopro. Deus soprou nos ouvidos, na mente daqueles homens que assim a escreveram. Tá? Aqui nós temos também outra referência, segunda de Pedro, capítulo 1 e o verso 21, que nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Observe bem, Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história cuja cultura influenciou na compreensão do texto. Com isso, nós observamos que, sendo Deus o autor destes escritos na questão de inspiração, observamos que mesmo esses autores, vivendo em uma época diferente, em um contexto histórico diferente, com culturas diferentes da nossa, o texto, sendo ele inspirado por Deus, contempla tanto as necessidades do povo daquela época, quanto as nossas necessidades contemporâneas. Por isso, nós temos esse documento, sendo ele uma inspiração divina do próprio Deus. Também o Salmo 19, o verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Com isso, nós dizemos que a inspiração da Bíblia ela é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou menos inspirado. Tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Com isso, nós podemos observar, não é porque um livro, muitas vezes, sendo ele na sua composição literária pequeno, que tem menos autoridade do que um livro de uma composição literária maior. Não, a inspiração, a autoridade, a fonte é a mesma, o próprio Deus. Por isso, temos ele como sendo sagrados, pois foram inspirados por Deus através do Espírito Santo. Vamos mais adiante. A Bíblia, aqui nós já temos uma definição onde diz: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por que ela primeiro vem a fé, depois a prática?
porque as nossas ações, elas são regidas de acordo com a fé que nós temos nesses manuscritos, neste cânon bíblico, cânon sagrado. Por isso que ela é a nossa única. Nós não temos outra revelação, nós não cremos em outra doutrina, nós não cremos em outro documento. Por isso que nós nos regemos pela palavra de Deus, um livro inspirado. Por isso ela é a única regra de fé e prática. Ela é inerrante, completa, infalível palavra de Deus. É a palavra de Deus que não pode ser anulada. Tá? Se a lei chamou, aqui nós temos uma referência, em João 10:35. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, nós observamos se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, nós não podemos colocar outro pretexto. Se a palavra, o livro, a Bíblia Sagrada está dizendo que ela está dando autoridade a Deus para sendo Ele o autor dessa composição literária, assim nós cremos, pois primeiro nós entendemos que esta declaração, que este livro foi inspirado, projetado na mente, na eternidade de Deus. Por ele nós conhecemos os atributos de Deus, nós conhecemos a personalidade do Espírito Santo e nós conhecemos o que? A vocação da igreja, também como sacrifício vicário de Cristo. Mais adiante. Agora nós vamos tratar sobre a estrutura. Tá? Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus. Estando dividido em duas partes principais, nós temos o Antigo Testamento, teologicamente chamado de veterotestamentário, e nós temos o Novo Testamento, também neotestamentário. Tá bom? Ambos escritos por ordem de Deus no período de 1.600 anos aproximadamente, e por cerca de 40 autores de estratigrafias distintas. Olha, escritos distintos, contextos distintos, mas que nunca saiu do seu propósito original, porque se nós pudéssemos colocar aqui um exemplo para ficar didático, para que os irmãos entendam, é como que se eu estivesse escrevendo algum texto literário e aí eu troco só as canetas, como uma caneta da ponta mais fina, uma caneta da ponta mais grossa. Então, esses 40 autores, homens, eram instrumentos de Deus, por isso que, independentemente do tempo em que eles escreveram, a época que escreveram, o contexto que eles escreveram, nunca saíram de uma linha reta. Por quê? Porque estas palavras estavam sendo inspiradas, sopradas pelo próprio Deus, então não poderia eles ter errados. Também Êxodo capítulo 34, o verso 17, nos diz a seguinte declaração, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito pacto contigo e com Israel. Olha, como Moisés, por exemplo, Jeremias, há cerca de 800 anos depois, Moisés recebeu uma revelação, tá? E logo depois vem o que? Jeremias, cerca de 800 anos depois de Moisés, eles escrevem. Depois nós tivemos quem? Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Então, com isso e com essa afirmação, nós observamos aqui
Deus dizendo na sua condição verbal e plenária as suas condições para que estes homens escrevessem estes livros sagrados, estes livros que levam o seu nome como autoria, só que nós sabemos que os seus nomes são para identificação, mas que sendo o autor principal o próprio Deus. O apóstolo João também, em Apocalipse, capítulo 21 e o verso 5, ele diz assim, o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã, observe bem, de Moisés para Jeremias nós tivemos um período de 800 anos, e eles escreveram e não saíram do seu contexto em que eles estavam escrevendo, porque nós já entendemos a inspiração de Deus, tá? Deus não é limitado ao tempo, Deus está fora do tempo, pois ele é transcendente ao tempo. Aí nós temos o que? João escrevendo no final do primeiro século as palavras que são verdadeiras. Ele diz, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, o Deus. Olha, observe bem, porque como nós estávamos falando, Deus é atemporal, está fora do tempo. Para nós pode parecer muito tempo de um escritor para outro, muito tempo até mesmo para fechar o cânon bíblico, aproximadamente 1.600 anos. Só que nós observamos que como Deus está fora do tempo, ele não é limitado a este espaço, a esse tempo, Cronos, ele está agindo dentro do seu tempo kairos, melhor dizendo, tempo oportuno. Então, por isso Deus nunca perdeu e nunca perderá a mão da história, tanto da história quanto do escrito no qual nós estamos falando. Por isso, é importante entendermos a autoridade e a inspiração verbal e plenária da Escritura, nossa Bíblia Sagrada. Aí nós temos também agora a classificação veterotestamentária, quer dizer, a classificação do Velho Testamento. Nós temos a primeira classificação, nós temos os livros da lei, tá aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses livros compõem a lei, que é também chamado de Pentateuco. Aí logo em seguida nós vamos ter os livros históricos, tá? Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdra, Neemias e Esther. Esses compõem os livros históricos. Logo em seguida nós vamos ter os livros poéticos. Os livros poéticos são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Então, esses livros compõem, e sua classificação veterotestamentária está nesses 4 pontos: lei, histórico, proféticos e poéticos e proféticos, melhor dizendo. Aí nós temos a classificação neotestamentária, quer dizer, do Novo Testamento, a palavra, a junção de 2 palavras, neo significa novo, testamentário significa testamento. Aí nós temos os evangelhos, os evangelhos sinóticos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, e os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Depois nós temos também ainda
o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, que é o que leva o seu próprio nome, João. Tivemos também um livro histórico, Atos dos Apóstolos, novamente. E nós temos no terceiro ponto as epístolas, tá bem? Que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º aos Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João e Judas. E nós tivemos a Revelação, que é o livro escatológico, o Apocalipse. Mas nós vamos falar sobre o propósito. Falando sobre o propósito, nós temos aqui, são dois os propósitos das Escrituras Sagradas. Primeiro, revelar o próprio Deus e expressar sua vontade à humanidade. Claro que nós necessitamos dos nossos líderes, nossos pastores, porém, o que nós temos como revelação de Deus, como revelação plenária, verbal, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Bom, e nós temos também, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, também nós constamos isso em Hebreus capítulo 1, tá? Capítulo 1 e o verso 1, assim nos fala, que Deus tinha era um desses o propósito. Segundo propósito, o segundo propósito de Deus expressa claramente a sua vontade redentora, de redimir a humanidade e redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Cristo Jesus. Aí nós temos uma referência que nós encontramos em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o verso 17, que diz: porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando nós expressamos isso, o propósito de Deus é mostrar à humanidade, revelar à humanidade a sua condição de pecadora, de caída, de degenerada, mas que todos aqueles que creem em Cristo, que creem no sacrifício vicário de Cristo e creem na ressurreição, eles são pertencentes a uma salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Jesus é o meio pelo qual nós temos acesso a Deus, temos acesso aos benefícios de Deus. E isso nós não podemos encontrar em outro lugar, em outra literatura. Nós só encontramos essa declaração, essa manifestação da graça e do poder de Deus na Escritura, na palavra de Deus verbalizada e escrita como a nossa Bíblia. Mais à frente nós temos o poder da palavra de Deus. Aqui, quando se fala, diz assim, Efésios capítulo 6, o verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós já estamos falando sobre um aspecto de confronto, de luta. Por isso que o Paulo coloca isso aos Efésios, tá? Nós temos que combater isso. O seu poder é capaz de destruir a fortaleza de Satanás. Nós já observamos o aspecto do versículo, que é um aspecto de luta, de guerra, de confronto. Por isso que ele diz, bem como penetrar no íntimo do ser humano. Observe bem. Nós espiritualmente, nós estamos mortos, nós não sentimos, nós não ouvimos, nós não andamos e nós não queremos a Deus. Porém, Deus, na sua infinitude,
e na sua bondade, pela misericórdia com que ele amou o mundo, ele mandou o seu Filho. Com isso, ele deixou para nós o Espírito Santo. E tudo isso nós não encontramos em outro lugar, nós encontramos na Bíblia. E nós vamos observar que quando o homem não quer, o homem não deseja, o homem não enxerga, nós vamos observar que Deus, ele tem o quê? A sua graça preveniente. O que é isso? É uma graça que habilita o homem. Por isso que ele diz aqui, ele vai dizer, bem como penetra no íntimo do ser humano. O ser humano, por mais incrédulo, mais difícil que ele seja, a palavra de Deus tem poder, e esse poder é o Espírito Santo que a dá, para fazer o que? Para penetrar, tirar aquela venda de cegueira, tirar o tapão dos ouvidos, trocar aquele coração de pedra por um coração novo, e isso só pode acontecer por intermédio da exposição bíblica da palavra de Deus. Por isso é tão importante nós entendermos sobre as Sagradas Escrituras. Os livros, só que também nós precisamos entender, como eu já tinha falado sobre confronto, eu coloco aqui, e a nossa declaração fala também dos livros apócrifos e os pseudoepígrafos, tá? Os livros apócrifos, a palavra que significa escondido, apresenta erros históricos e geográficos, bem como anacronismo, além de ensinamentos e doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas. Se os irmãos, talvez eu já li algum dos livros apócrifos, e principalmente ali onde fala dos macabeus, que foram homens que fizeram coisas mirabolantes, homens que confiavam simplesmente na sua própria força, no seu poder bélico. Então, no contraste dos escritos bíblicos, são homens fracos, mas que Deus os capacita-os para fazer algo. Deus dá o que? Dá o poder para eles fazer algo. Então, são homens anônimos, são homens incapacitados e que Deus os capacita com o poder. Já os livros apócrifos, eles são homens que confiam nas suas próprias forças. E também tem muito... na questão da historicidade, tem pontos geográficos, atitudes que não são comprovados quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, não encontra. Aí nós temos os livros pseudoepígrafos, que a palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos, quer dizer, que ninguém conhece, e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profeta e apóstolos. Tá? Por que eles fizeram isso? Simplesmente para trazer uma relevância para esses escritos. Só que não está no cânon bíblico, e aquilo que não está no cânon bíblico, na Bíblia Sagrada, nos 66 livros que Deus inspirou, para nós não tem nenhuma importância. Por isso nós precisamos entender o papel primordial das Sagradas Escrituras, para que assim a gente não vá para púlpitos, não vá para os compartilhamentos sociais e seculares, ensinar doutrinas erradas, falar sobre livros errados, manifestar a composição de um livro que não está condicionado e não tem aparência com os escritos bíblicos. Não estou dizendo que nós não podemos ter livros inspirados. Claro que tem os livros que muitos autores, como Martim Lutero, como John Bunyan escreveu, mas eu estou falando desses outros livros que são simplesmente histórias sem fatos reais. Diante disso, nós temos a mensagem. Olha, a Bíblia é, portanto, a mensagem clara. Primeiro aspecto, ela deve ser clara, ela é objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo
principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Cristo Jesus. Eu já falei que nós não somos mortos espiritualmente, e quando Jesus vem até nós, ele nos dá vida, e vida com abundância. E isso ele faz por meio do Espírito Santo. Então, o papel da Bíblia é fazer o quê? É trazer esta persuasão, porque através da exposição verbal e plenária, ali nós temos o Espírito Santo trabalhando naquelas palavras, no convencimento, porque a própria palavra diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Tá? No segundo ponto, nós a interpretamos sobre a orientação do Espírito Santo. Olha, quando nós observamos essa palavra sob, quer dizer que nós estamos acima, nós precisamos estar, em cima o Espírito Santo precisa estar sobre nós, para que nós possamos interpretar esta palavra. Por isso nós, ao lermos essa palavra, nós dobramos o nosso joelho e pedimos a interpretação, a orientação de Deus na pessoa do Espírito Santo, para que o mesmo coloque em nossas palavras, para que nós possamos comunicar às outras pessoas as verdades que nelas estão escritas. Tá bom? Então isso é a mensagem. E vamos mais à frente. Olha, aqui nós temos, Deuteronômio capítulo 4, o verso 2 diz assim: não acrescentareis, a palavra que é o próprio Deus dizendo a Moisés, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a palavra, a sua palavra. Muitas vezes simplesmente por causa de palavras que muitas vezes nos faltam no vocabulário, nós colocamos palavras de um sentido bem raso quando se trata a Deus. E nós devemos ter este cuidado, porque nós não podemos diminuir a Deus. As nossas palavras, ela tem muito peso. Quando nós estamos no púlpito e alguém está nos ouvindo, nós precisamos pensar bem na palavra que nós vamos usar para definir ou a glória ou a divindade de Deus, os aspectos, os atributos de Deus, para que nós não venhamos, através do nosso vocabulário falho, às vezes limitado, diminuir o que Deus é. Nós temos que ter este cuidado, tá? Por isso que ele diz, nós precisamos, ordena que nós devemos conservar. E no aspecto de conservação, é nós guardarmos esta palavra. Guardar esta palavra no coração, na mente. Porque uma vez guardada no coração, na mente, ela surge efeito no cérebro, o cérebro transforma esta palavra e nós a expressamos em nosso comportamento. Tá? O livro de Provérbios, ele reafirma e impressa a pureza da Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 30, o verso 5, nos diz o seguinte: toda palavra de Deus é pura, e ele é um escudo para os que nele confiam. Tá? Nada acrescenteis, já o verso 6, nada acrescenteis às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achados por mentiroso. Agora, esse aspecto aqui de Provérbios já está falando na questão de, muitas vezes, nós criarmos um pretexto mirabolante, colocar pensamentos ou, muitas vezes, citações dentro de uma exposição, dentro da leitura bíblica, em que não está ali explícita aquilo dali, aí a gente diz assim, mas eu posso imaginar na minha mente como que... Não, a gente tem que ter o cuidado para que a gente não se torne mentiroso, para que a gente não venha
falsificar um texto da Bíblia Sagrada. Dizer assim, a Bíblia Sagrada disse isso quando ela não diz, ou a Bíblia Sagrada ela deixou de falar isso quando ela não fala. Todos que assim o agem como sendo falsos profetas, porque não estão fazendo uma exegese correta, mas eles estão fazendo o que? Uma exegese, tá? E isso quando eles fazem para o seu bel prazer. Aí nós temos o fechamento do cânon, tá bom? No encerramento do cânon divino do Senhor Jesus, chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela é completa. A Bíblia ela tem informações sobre família, sociedade, comportamento, muitas vezes pressões psicológicas, vícios. A Bíblia ela sempre vai ter um texto referente a isso. Todas as nossas dificuldades, não é que nós vamos ter palavras para todas essas situações do dia a dia. A Bíblia não vai ter resposta para todos. Mas se você quer saber o caminho para agradar a Deus e para chegar ao céu de glória, aí não há outro livro. É simplesmente a Bíblia Sagrada. Porque foi Deus quem instituiu, foi a Deus quem inspirou, para que nós tivéssemos uma biografia da vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Apocalipse, capítulo 22, o verso 18 e 19 diz assim: E eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, a Bíblia Sagrada, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Olha, muito cuidado, muito cuidado. Verso 19: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então, cuidado. Se você colocar coisas que não existem ou tirar coisas dessa palavra que não estão de acordo com os manuscritos sagrados, você vai estar automaticamente cortando, apagando o seu nome do livro da vida, perdendo até então a sua vida eterna. Tá? Que Deus em Cristo os abençoe, nos abençoe, que Ele nos dê também sabedoria, que os irmãos possam ter entendido os aspectos que a Bíblia Sagrada traz, por que ela foi escrita e como ela foi escrita, o propósito de nos revelar a Deus. Nós temos uma biografia de Deus em nossas mãos, é a Bíblia Sagrada, que embora levando 1600 anos, aproximadamente, homens em contextos, em épocas diferentes, nunca perderam o real sentido. A Bíblia, nós observamos que ela é tão velha quanto as pirâmides do Egito, porém mais nova do que o jornal que ainda vai sair. Que Deus em Cristo abençoe irmãos, e pedindo agora que os irmãos, quando observarem este vídeo, se inscrevam no canal, marque lá no dedinho de gostei, se assim o gostarem, deixe sua opinião nos comentários, tá? Para que no próximo assunto, nós vamos, no capítulo 2, nós vamos tratar sobre Deus, o que a nossa declaração de fé fala sobre Deus. Uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus.